Então, agradecer muito a presença deles hoje. Não preciso nem dizer da relevância, a importância do projeto aqui expográfico da Bienal, que está rolando, que quem não foi precisa ir, eu já fui 2 vezes, vou na terceira agora, semana que vem, com os alunos da fábrica. Então é isso aí, muito obrigada, gente. Boa noite, tudo bem? Estou um pouco nervosa de apresentar para vocês. Bom, a gente queria começar agradecendo o convite do seminário, da Sol, da Bia, da Ana, a presença de vocês todos, todas e todes, e também a presença especial aqui da Luísa Souza, cadê? E da Luísa Baroni, que participaram com a gente desse processo intenso, e da Gabi Rochite também, que está em Portugal, mas, enfim, foi uma pessoa fundamental para a gente nesse processo. Bom, apresentar a gente, eu sou a Ana, para quem não me conhece, Enke e Gustavo, nós 3 somos o Vão, a gente fundou o escritório tem 10 anos, a gente fez 10 anos esse ano, e a gente tem trabalhado com projetos de arquitetura e meandrado também para as artes plásticas, a gente trabalhou como assistentes de artistas plásticos brasileiros desde o começo do escritório, e, enfim, fizemos pouquíssimas expografias até o trabalho da Bienal de São Paulo, e que é o trabalho que a gente vai apresentar hoje, que chama Coreografias do Impossível. Bom, essa Bienal, né, ela é formada por um corpo de 4 curadores, ela tem essa característica muito especial, que é a primeira vez que tem um corpo de curadores totalmente coletivo e não hierárquico. Então, uma outra forma de condução do processo, né? Normalmente a gente tem um curador-chefe, uma equipe, e a primeira vez que a gente tem pessoas negras na curadoria, em 70 anos de Fundação Bienal. Então, Diane Lima e Hélio Menezes são brasileiros, de Salvador. Grada Quilomba, ela é artista plástica, ela é de Portugal, nascida em Portugal, mora em Berlim. Acho que vocês devem conhecer um livro dela que chama Memórias da Plantação, que foi um livro que foi muito divulgado e lido. E Manuel Borja Viléu, que é espanhol e foi curador-diretor do Museu Reina Sofia por 15 anos. Bom, a gente recebeu, há mais ou menos um ano atrás, né, acho que um pouco mais de um ano atrás, um convite por e-mail para uma reunião com esses curadores e com a Fundação Bienal, que a gente achou que ia ser uma conversa inicial, né? Então o único contato que a gente tinha até então com a Bienal era um texto que tinha sido publicado na Folha de São Paulo, um texto muito fundamental, que está muito conectado com o que a Bienal é hoje, um texto profundamente conceitual, muito poético, mas também muito subjetivo, né? E a gente usou esse texto ao longo de todo o processo, vocês vão ver que tem trechos dele durante a nossa apresentação, porque essa abertura dele também permitiu que a gente fizesse uma transliteração desses conceitos para o espaço, né? Então, como materializar esses conceitos que, evidentemente, estavam falando de muitas outras camadas desse projeto. E, enfim, eles falam de um convite às imaginações radicais, né, a respeito do desconhecido ou mesmo que se figura no marco das impossibilidades. Tomamos o termo coreografia para realçar a prática de desenhar sequências de movimentos que atravessam o tempo e o espaço, criando várias e novas frações, formas, imagens e possibilidades, apesar de toda inviabilidade e de toda negação. Então, a gente leu isso e na reunião eles perguntaram, tá bom, então o que vocês vão projetar? O primeiro contato, foi bem assustador. E a gente foi super pego de surpresa, mas a gente conseguiu trocar algumas ideias com eles nessa reunião que foram importantes. A primeira delas que eles queriam uma Bienal mais horizontal, né, tanto no sentido da espacialidade, da vivência espacial, quanto no sentido de um acesso amplo, né, de conseguir abarcar um público que não só aquele público específico que normalmente vai na Bienal e tal. E tinha algumas questões referentes ao edifício, né, porque
O edifício Pavilhão Titilo Matarazzo, ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer e uma equipe de arquitetos, o Zenon Lotufo, o Hélio Shoa e o Eduardo Nise de Mello. E ele tem uma característica muito monumental, né, e uma escala muito monumental. Ele está muito vinculado à uma representação, uma identidade nacional marcada, né, de uma época, dos anos 50, e tinha muitas questões de como que a gente ia lidar, né, dentro dessa proposta curatorial com esse edifício. Então, a gente saiu dessa reunião um pouco assustado, assim. A gente achou que foi uma reunião difícil, né? Você chega naquele pavilhão, pé direito duplo, sobe um elevador, aí te recebem com café, aí você vai conhecer essa equipe de curadores, assim, que a gente sempre gostou deles, né? Sempre admirou, são pessoas que a gente já ouviu falar, mas o prazer já foi, tá, e o que vocês fariam? Então a gente ficou meio assustado, assim, a gente saiu meio, nossa, o que a gente faria, né? E um pouco, né, com esse pensamento de, como fazer uma Bienal mais horizontal e tudo mais, a gente saiu, foi dar uma volta no parque, e a gente começou a ver a Marquise hoje que está fechada, e relembrar, né, como é que era esse espaço, que acho que é o espaço mais lúdico do parque, né, um dos mais importantes, assim. Então, a gente ficou lembrando desse espaço de liberdade, de transição, de abrigo de diversas atividades, né, desprogramado, né, e um espaço muito horizontal. Então, a gente relembrando da Marquise, vendo essa coisa da Marquise fechada, já está fechada há mais de 2 anos, é uma tristeza, né? A gente, no mesmo dia, voltou para o escritório, começou a fazer um projeto, isso foi numa sexta-feira, a gente conseguiu remarcar uma reunião com eles na segunda, na terça-feira, a Grada e o Manolo iam voltar para a Europa. E a gente pediu uma nova reunião, assim, por favor, recebam a gente. A gente teve uma ideia. E aí a gente apresentou essa primeira ideia para a Bienal, que foi esse caderno, né? Nesses 2 dias a gente apresentou esse caderno, que tinha um pouco esse dossiê, volta um pouco. Então, que mostrava um pouco do parque, né, da posição da Marquise, até para posicionar isso um pouco para eles, e o estado atual. E, enfim, e a nossa proposta era fazer a Bienal ocupar essa Marquise. Né? A Marquise dizem que está com risco de cair, então essa primeira ideia foi isso. A gente pensou, bom, a gente escora a Marquise, né, salva a possibilidade dela de cair, e usa a escora para fazer os painéis expográficos e tal. Então, aqui dá para ver um pouco as escoras e umas propostas de parede. Isso, logicamente, é uma apresentação super conceitual. E essa formação do volume, né? A Marquise afirmada enquanto volume nesse momento, como se ela fosse um sólido no parque, né? E não mais uma laje com vazio embaixo. E nessa proposta que a gente propunha era isso. A gente percebeu que a Marquise, que ela articula todos os edifícios de uso cultural do parque, né? Então, o Auditório, a Oca, o Museu Afro, o Museu das Culturas Brasileiras e a Bienal aqui nessa ponta, né? Como na frente, ela poderia voltar a ser esse articulador, abrigando a Bienal dessa vez e, ao mesmo tempo, a gente então, emparedando, poderia fazer algumas passagens, né? Ela volta a ser um lugar de transição, de passagem e tal. Ela teria os mesmos 30 mil metros quadrados da Bienal, tirando aquela área do MAN. E a Bienal a gente poderia abrir para os skatistas, para o pessoal jogar hóquei, para todas as atividades que a Marquise antes abrigava, né? Então era um pouco essa brincadeira de inverter os usos e tornar a Marquise acessível novamente, até que, obviamente, acabe a Bienal e espero que reformem logo esse espaço para voltar como era. Aqui embaixo é um corte longitudinal que passa pelos 650 metros, né, da Marquise, então mostrando um pouco essa relação entre um edifício mais verticalizado e o que seria uma Bienal totalmente horizontal. A gente esqueceu de dizer no começo que nessa primeira fase tinham outros 9 escritórios, né, que estavam conversando com os curadores, fazendo entrevistas, e
Depois da apresentação dessa reunião, na segunda-feira, os curadores amaram muito, e a Fundação ficou um pouco desesperada com essa possibilidade de fazer a Bienal na Marquise, e a gente recebeu esse e-mail da assistente de curadoria da época, a Matilde, falando que, agradecendo muito, falando que eles gostaram, mas que dentro das impossibilidades, eles queriam saber como que a gente levaria essa imaginação radical para dentro do pavilhão, e que a gente teria que enfrentar o pavilhão, e que, no entanto, eles abririam um concurso, que eles selecionaram 3 escritórios dessas conversas prévias, e que eles iam realizar esse concurso fechado de propostas para dentro do edifício. Bom, a gente ficou um pouco desorientado num primeiro momento, porque todo mundo já estava super convencido dessa ideia de retornar a Marquise para o parque, né, que, enfim, é de fato o espaço mais democrático ali, de toda... a Marquise é o parque, né, que é isso que o Luiz Antônio Jorge fala nesse texto, que foi muito fundamental também para a gente nesse momento, porque ele vincula o corpo da Marquise, essa organização, né, desse corpo que ela faz do setor cultural, falando dela como um elemento construtivo que escapa nessa rigidez dos edifícios, escapa à mensuração, ao rigor construtivo, né, que ela é espasmo, sugestão e fluidez. E aí, no decorrer do texto, ele vai adentrando o pavilhão Titilo Matarazzo, que é o pavilhão da Bienal, falando que tem 2 momentos dentro desse pavilhão que são como se fossem uma reverberação desse espasmo dentro do espaço interno, né? Que são os sistemas de rampas e mezaninos dentro do edifício. Então, a gente tem uma planta, né, de 250 por 50 metros, tem essa escala, sei lá, que é a escala de um navio, um cruzeiro, alguma coisa assim, gigantesca, que é toda modulada e ritmada, né, nessa modulação de pilares de vãos de 10 metros, em sentido de 12 metros no outro, e que resulta nesses pavimentos últimos dispositivos em espaços quase que um pouco genéricos, né? Então, assim, você olha esse espaço, às vezes é difícil de você, essa foto, é difícil de você, inclusive, se localizar, né? Em que lugar você está nesse edifício. No entanto, esses 2 momentos desse próximo diagrama, né, que são esses desenhos serpenteados, eles demarcam muito, né? Eles pontuam e criam espacialidades muito características do edifício, e talvez eles possam ser os momentos mais autorais, né? Então, nesse diagrama, a gente juntou esses 2 desenhos serpenteados, o da esquerda, que é o vão. Passa mais um, Delô. Isso. O da esquerda, que é esse elemento de ruptura, né, dessa métrica, que é o vão interno, com essa rampa, que é uma circulação principal, para os andares de cima, e o da direita, que é o desenho do mezanino, ali no térreo. A partir disso, a gente começou a entender que o caminho que a gente escolheria para esse projeto, ele ia ser um caminho um pouco entre, que não ia nem reencenar uma coreografia que já estava posta ali do edifício, e nem, ao mesmo tempo, a gente queria criar uma outra coreografia, né, e sobrepor essa coreografia a ele. A gente queria criar estratégias que partissem do próprio edifício e borrar um pouco essa autoria, talvez, do edifício, né? Uma autoria que está muito centralizada, inclusive, na figura do Niemeyer, né? Que os outros são arquitetos são pouco mencionados, inclusive. E aí a gente começou a manipular esses desenhos e pensar como que a gente poderia criar espaços a partir deles, né? Foram muitos testes, foi um processo muito intenso. Isso foi o resultado final, né? Que a gente mostra aqui, mas o que a gente acabou fazendo foi escalonar 2,5 vezes esse desenho serpenteado do vão, e a ele somar em escala 1:1 o desenho do mezanino. Então, a partir dessa manipulação, a gente criou um corpo, que é o corpo que vai habitar os 2 últimos pavimentos da exposição. Ele tem exatamente o mesmo desenho, né, esse perímetro, que parte da matriz geométrica do Niemeyer, que, portanto, talvez a gente possa dizer que ele não é nem existente nem novo, né? Só que tem uma diferença entre esses 2 pavimentos, que
No anterior, ali, as salas, né, onde está esse sólido preto, são as salas fechadas, que configuram esse recinto interno aberto, onde trabalhos convivem. Já no segundo, essa relação ela se inverte, então o corpo fechado de salas individuais, ele passa a estar em meio à planta, né, configurando um espaço externo que está todo aberto para o parque, em conexão visual com o parque, e esse corpo, por estar em meio à planta, ele vai fagocitar o vão, ele engole esse vão, né, fazendo com que esse vão vai passar a ser um andar que vai meio que sumir desse percurso da exposição, que a gente vai ver mais para frente. Então, tinha essa frase também muito presente, essa ideia muito presente, né, e muito expressa nessa frase do curatorial, que era: esse ensaio se refere aos gestos de aprofundar, compactuar, colapsar e aproximar os arcabouços teóricos, as referências simbólicas e os repertórios estéticos que conformam a própria coletividade que somos. Então, a gente foi meio num caminho de compactuar e colapsar essas referências simbólicas, esses repertórios estéticos, tentando buscar um projeto que talvez, inclusive, viesse, ou não tornasse muito claro e muito evidente, né, o que era existente e o que veio a ser uma arquitetura efêmera que vai ocupar esse espaço por 3 meses. Então, quando a gente fagocita o vão, com esse corpo e meio à planta, a gente vai criar uma reverberação nesse espaço, que é o espaço talvez mais simbólico, talvez não, o mais simbólico do edifício, né? Quando a gente pensa em pavilhão da Bienal, a gente pensa muito nessa imagem do vão, né? Que ela vai envelopar, né, e subtrair uma relação visual direta entre esse andar intermediário e esse espaço central. Tentando também, acho que uma tentativa de roubar um pouco a monumentalidade dele, né? Porque de todos os pavimentos, o vão é sempre o que puxa a visual, né, para dentro do edifício. Então, a gente queria criar um pavimento que as visuais elas fossem jogadas para fora, para o parque, não trazidas de novo para essa centralidade. E aí a mesma estratégia foi replicada no mezanino, né, que a gente cria um corpo que vem abrigar os serviços aí embaixo no térreo, que também é amalgamado, que também vai trabalhar com essa materialidade branca, que não tem uma distinção, né, entre o que é novo e o que é existente, podendo causar uma certa, sei lá, um estranho familiar aí. Além disso, teve uma outra estratégia, assim, que foi bastante importante, decisão que a gente tomou, que foi de uma tentativa de romper as hierarquias, né? Então, a coreografia presente no pavilhão da Bienal de percurso, ela é uma coreografia que é sempre ascendente, né? Então, você visita térreo, primeiro, segundo, terceiro, em sequência hierárquica, e que também ela vai criar uma continuidade de ritmo de percurso, porque você acessa um pavimento, você anda 250 metros, volta 250 metros, sobe mais 250, 250. E a gente queria quebrar esse ritmo, criar uma nova coreografia de percurso, com isso a gente inverteu o terceiro e segundo pavimentos. Vocês vão ver que no resto da apresentação vai ficar uma confusão, porque a gente vai falar segundo da expografia, terceiro do edifício. Anulando, ou, né, não anulando, mas tornando esse segundo pavimento ainda mais uma surpresa que vem a ser descoberta no final de todo o percurso. Para isso, foi muito importante também a ativação de uma circulação que é a rampa externa do edifício, uma circulação que muitas vezes não é usada pela própria fundação, né? Eles têm uma ideia de controle, de fluxo e entradas, e a gente foi uma luta que a gente travou grande, assim, para que ela fosse ativada, porque essa rampa, ela está, não na metade, mas um pouco mais à direita, assim, tá, 3/4 da planta, né? Então, você conecta os dois pavimentos por fora e joga o corpo para fora do parque, né? Sai dessa situação de você estar dentro, para você olhar de volta para o contexto do edifício, né? Bom, esse foi o fim, foi a entrega
segundo momento de concurso, né, que era nós e mais 2 escritórios, e essa foi a apresentação que a gente desenvolveu nesse período, mais ou menos de um mês. E depois se inicia uma abordagem mais presente com a conversa, né, da curadoria e com a equipe curatorial. Só vê se seu microfone tá ligado. Alô, alô. Tá, tem mais perto. Agora sim. Fala mais perto. E com a equipe curatorial, que é a Silva Monastérios e o Tarcísio de Almeida, e com os artistas, né? Então, a partir dessa relação conceitual e diagramática que a gente tinha trabalhado nesse período, a gente começou a ensaiar, com a chegada dos primeiros artistas, que até então a gente não tinha tido nenhum contato, um pouco como se dariam as disposições, as aproximações que os curadores começariam a fazer entre essas construções. É importante ressaltar que a curadoria ela teve uma preocupação em não criar eixos de núcleos, né, ou temas que geralmente são comuns em exposições, as relações eram mais transversais, então isso foi um sistema de muitas idas e vindas, né, nessas relações. Isso é um pouco, né, os nossos processos de reuniões, né, sobre as primeiras disposições espaciais, as aproximações, isso ia se mudando, e como a gente tem um pouco essa relação dos corpos, né, que tem esses sólidos, né, no segundo andar, no nosso terceiro, tem essa parte mais, né, ou aqui no terceiro tem essa relação que as salas estão na periferia, a gente é meio esculpindo isso e fazendo com que as salas tivessem as dimensões e atendessem às necessidades específicas de cada artista, né? Então, isso passou por uma série de movimentos e também de estudos que iam acompanhando, né? Então, aqui, sei lá, um pouco um croquis, uns desenhos de estudos espaciais rápidos, de percursos, de alguns posicionamentos de trabalhos, né, com relação aos eixos, algumas diagramações possíveis de trabalhos. Um pouco também, a gente gosta muito de trabalhar durante todo o processo. Enfim, aqui bem diferente ainda, né, a construção do que seria esse térreo. Nesse momento a gente estava testando envelopar em cima, né, e não embaixo. Depois a gente voltou para isso. Aqui ainda não tinha o trabalho da ocupação 9 de julho, né, do MSTC, que é o restaurante que ocupa aqui hoje esse mezanino. Bom, durante esse 1 ano de projeto, nos primeiros 8 meses, a gente trabalhava do escritório, muito de uma maneira remota, né, conversando com a relação da produção e da Fundação Bienal dos Curadores, até um momento, nos 4 meses antes da abertura, que a gente migrou para o pavilhão, nessa salinha, que foi a sala que a gente ficou abrigado durante 4 meses, e que facilitou muito a comunicação direta com a Fundação, com os curadores, com as vindas dos artistas, né, que vinham até o pavilhão, até um pouco, até o fechamento do que seria a nossa planta final, né, os nossos desenhos finais de disposição, que a gente vai intercalar aqui planta original, né, sem intervenção, e a aproximação da expografia. Então a gente tem essa relação primeira do térreo, que tem né, com a rampa a gente mostra uma parte que ela não aparece sempre, que foi ocupada nessa Bienal, acho que nunca tinha sido ocupada até então, enfim, que é a sauna lésbica, que é uma entrada, enfim, secundária com um auditório, mas basicamente nesse pavimento, acho que é interessante a gente ressaltar que teve uma escolha muito sobre essa abertura, essa porosidade do térreo com o parque, né, que foi uma conversa que veio atravessando toda a relação curatorial desde a primeira reunião, de como esse térreo se abriria para o parque sem nenhum empecilho ou inibição para as pessoas que estão no parque como um todo, né, sejam usuários do parque ou pessoas que estão atravessando, enfim, ou visitando museus, elas se sintam convidadas a adentrar. Então, a gente elaborou uma primeira proposta de 3 entradas, né, que são essa superior próxima à rampa externa, a principal da fachada, que tem uma conexão com a parte sul aqui do lago, e a lateral que vem em encontro com a marquise. Né. Para isso, a gente tentou, ao máximo, ocupar todas as relações de programas institucionais, como
chapelaria, livraria, loja da Fundação Bienal, ocupar o mezanino a fim de liberar esse espaço para que não houvesse nenhuma ocupação, além de fazer uma obstrução visual com a relação do parque, que ela não gerasse filas ou gerasse algum tipo de interrupção ou de entendimento de que a Bienal poderia ser paga, ou que necessariamente você precisa ter algum tipo de credenciamento para entrar. Então, com isso a gente conseguiu liberar essa frente para trabalhos de porte maiores instalativos. São trabalhos que não necessitam de muito controle em relação à segurança ou a contato de público. Então, a gente tem aqui uma parede expográfica que é informativa sobre a mostra, uma black box, que é uma sala de vídeo do Cinema Yanomami, uma outra aqui da Maia Deren, e essa parte toda para trás, ela é bem esse programa mais institucional, né? A chapelaria está nesse meio, onde as pessoas vêm e deixam as malas, e também é o eixo da rampa externa, né? Que como ela vira um percurso, ela também tem uma relação de balcão para os dois lados. E esse térreo também ele foi ativado com uma curadoria feita pela Ocupação 9 de Julho, de umas, aqui na parte de umas barraquinhas de comida. Então, a ideia era gerar o máximo de vida e fluxo, né? Porque em outras vezes tem um módulo super bonito, bem desenhado, inclusive, de chapelaria, que é colocado para fora da Bienal. Ela já teve aqui dentro e fora, né? Já teve dentro e fora, e aí os curadores tinham muita essa preocupação de não gerar uma fila que quebrasse ou gerasse uma barreira de um fluxo que fosse mais natural, né? Mas, assim, a pessoa entrasse meio sem perceber, sabe? Sem passar por uma espera, alguma coisa assim. Bom, subindo para o primeiro andar, a gente tem poucas intervenções, né? Basicamente, a gente, enfim, vamos seguir o percurso, né? Subindo a rampa, a gente nós construímos essa parede, um pouco como uma barreira visual que organiza esse fluxo para um trabalho externo, que tem que ter um certo controle de acesso, para não liberar um novo acesso que não era desejado pela fundação nesse momento, que é o do Denis Subaniwa, mas ao mesmo tempo ela organiza também a circulação para a entrada no eixo do vão, né? Então esse corpo ele orienta um percurso, né, que se divide novamente aqui para a entrada do restaurante da ocupação ou para a sala de vídeo que tem da Paulina Renati, mas essa entrada central, né? Ela é um pavimento com poucos trabalhos, né? São trabalhos grandes, mas é um andar mais minimalista, vamos dizer. Desculpa, pode falar. Não, só para dizer um pouco mais sobre essa linha que foi construída aí, que ela antepara o final a chegada da rampa, ela tem um pouco esse intuito de cegar, né, a pessoa. Então, você subtrai a vista direta do vão, para daí, quando você contorna essa parede, a sua vista está completamente centralizada no espaço, né? O que deu a opção também da gente conseguir reorganizar alguns trabalhos aqui, né? Porque fica meio perdida essa relação de acesso com a lateral de vidro, né? Porque são, enfim, vidro piso teto. No fundo, a gente constrói uma parte de suporte para funcionários, né? Para as equipes técnicas que, durante todo o período da Bienal, ocupam o pavilhão. No fundo, tem mais uma sala de vídeo. Então, a gente, com o percurso sugerido, né, voltando um pouco com essa relação de superversão dos andares, a ideia é que os visitantes subam até o que seria o segundo andar, originalmente, mas que, com a construção desse anteparo, a gente desejaria, né, a gente imaginaria que as pessoas ascendessem diretamente ao terceiro andar, construísse esse percurso. Então, a gente cria meio que uma praça, que é um pouco esse anteparo curvo, com duas possibilidades de acesso ao segundo andar, mas bem discretas, e aí sim a chegada no segundo pavimento, terceiro do edifício, que está né, que é aquela relação do diagrama, o vazio central e a ocupação periférica com os trabalhos, com as salas e os trabalhos da mostra. Aqui é importante ressaltar essa parte
primeira, ela é ocupada pela Fundação Bienal, pela equipe fixa de lá. Essa barra toda, ela é uma barra dos equipamentos de ar-condicionado pré-existentes, porque esse pavimento antigamente era fechado e tinha o acervo do MAC, ficava nessa área, até mudar para o edifício à frente, e essa parte do auditório também é pré-existente. Então, tinha uma relação que foi colocada desde o princípio de organizar a área climatizada, né, nessa região, próximo ao maquinário, não atravessá-la para outra ponta do edifício, e com isso, criar... a gente criamos 5 entradas, né, ela é super... Enfim, ela se perde um pouco em relação às outras salas como construção, mas ela é uma sala que trouxe, né, na conversa com a quadradoria, como uma relação importante, porque geralmente, como a sala climatizada sempre fica no terceiro andar, os trabalhos mais históricos e os trabalhos vindos de instituições internacionais ficavam por último. Vindo para o meio da amostra, isso começou a criar relações de vínculos com os trabalhos de toda a exibição, de uma forma que foi bem vista, né, bem querida pelos curadores. E acho que é interessante também chamar a atenção, né, como esse é o andar em que o corpo ele é o vazio central, né, e as salas na periferia, também é um andar que a gente já não tinha boa parte das janelas disponíveis, né, um andar que já é fechado por conta dessas máquinas de ar-condicionado. Então, essa estratégia também ela responde muito bem a essa questão que era um pouco, não sei, não daria para ser um andar inteiro aberto já, né, para o parque. Já tinha essa parte meio bloqueada. E como tem esse recinto comum, né, periférico, a gente foi conseguindo esmiuçar esse espaço em salas que tem mais de uma entrada e mais de uma saída. Então, ele é um andar que tem um caráter bem labiríntico. Inclusive, a gente, durante a obra, a gente saía, a nossa sala ficava ali, né? Aponta aí, ficava aí. Daí a gente tinha um acesso direto para a obra aí, e a gente saía, vamos ver um assunto. Dava 2 minutos, a gente já tinha se perdido um do outro. Então é legal isso, porque é perceptível também quando você está lá na visitação, porque é muito difícil fazer uma visita em um grupo grande, porque dá 2 minutos, de repente cada um foi para um lado e você não tem uma percepção total do espaço, né, que acho que é o que vai contrapor bastante ao segundo pavimento, onde isso está centralizado. E aí, só uma coisa que tinha uma ideia de... Não, pode passar, mas é que tinha essa ideia de abrigar o corpo e aí explodir a vista, né, que a gente estava falando de levar a vista de volta para o parque. A gente queria buscar um contraste espacial entre esses edifícios que fosse como esse corpo estivesse respirando, sabe? Então, um andar que é mais introspectivo, né, uma inspiração e depois uma expansão. Bom, dessa então, vista. aí tem essa descida que já organiza um pouco isso, essa abertura, né, que é aquela rampa externa que você sai da amostra, tem um contato direto com o parque. Esse andar ele é mais, enfim, não tem tantas intervenções, ele é mais livre mesmo. E aí essa relação do corpo fechado central que possibilitou que essa periferia fosse super desocupada e generosa, e que também não por acaso passou a ser um andar com maiores instalações, né, com as obras instalativas e comissionadas pela Bienal, que vão um pouco dentro desse caminho externo, organizando esses trabalhos e os fluxos, mas com também os atravessamentos das salas que estão contidas dentro desse corpo. A gente tem 4 passagens de lado a lado, e no fundo a gente meio enfim, que o fim desse espaço positivo não se terminasse num banheiro, e também para abrigar as áreas, trabalhos de porte maior, de audiovisual. Foram criadas 3 salas de piso-teto, né? Que elas, enfim, elas estão pintadas de outra cor, elas também já tentam não se referenciar um pouco a esse partido que está construído. Não. Esse é o Mauro. O Mauro foi um dos... ele era o coordenador assim, da construção toda. Aí ele já estava na obra com a planta aí atrás. Né? Bem maravilhoso, ele é da Metro Cenografia.
E Eles construíram em 1 mês, né? Toda a parte de arquitetura. sim, o total da construção, né, foi 1 mês, mais 1 mês depois de instalação de obra. A gente vai mostrar um pouco também. Isso é um pedacinho da planta que estava atrás dele. Essa planta, ela tem cores, e cada cor dessas representa um painel. Então, a gente tinha um acervo enorme de painéis, de outras exposições. Tem painel com mais de 30 anos na Bienal. E então, só meio falando desse código, né, tem um pouco essa coisa, as paredes, enfim, as vermelhas são 3,60 m, o que é amarelo tem 2,30 m, e tudo isso foi baseado nesses painéis existentes. O que é aquela mancha amarela são forros, então amarelo é forro acústico, o azul é forro a 2,30 m de altura. Então essa planta era um código para eles na construção, e aí eles passavam também um giz com a cor correspondente ao que ia ser a parede. Então, foi uma loucura, porque acho que em 1 semana, né, eles desenharam tudo com fita crepe no chão, o projeto inteiro em escala 1:1. Então, e daí depois vieram marcando com essas cores desses códigos. Então essa é a lista de materiais, né, que a gente tinha existente. Uma ela parte, continua, né? são a parte. E isso é muito interessante, porque a gente tinha mais de 10 mil metros quadrados de parede. No fim, 70% da obra é toda de material reutilizado. Então só tem 30% de material novo em toda a exposição. Isso foi o que balizou também a altura de paredes, desenho, escolha de altura de forro, de salas de vídeo, tudo foi meio baseado nisso. Essa foto é exatamente quando a gente abriu. Fica sempre um depósito no terceiro pavimento, entre bienais, que abrigam as paredes. É um depósito feito com as próprias paredes, logicamente, e fica logo do lado daquela área climatizada, né, da área de ar-condicionado. Então, isso foi quando desmontou, e aqui é a fábrica de painéis novos. Então, é até engraçado, porque eles vão descendo, né, os painéis que estavam lá no terceiro pavimento. Então, a maior parte dos painéis reaproveitados vão ficando no terceiro e no segundo, e os painéis novos vão vindo de baixo para cima, ao contrário. Nessa foto é legal que dá para ver as 3 situações, né? A marcação em escala 1:1, a construção ali desse pavimento intermediário do corpo, e também essa fabricação dos painéis. Tem um pouco as cambotas, né? O Mauro também tinha materiais antigos no depósito dele. Então ele usou também materiais reaproveitados que ele trouxe para a Bienal já usinados, né? Ele tem também a máquina de corte e tal. Então eles funcionam tanto como costeletas, né, de estruturação das paredes, e o gabarito também. Então a gente passou cada raio e ele foi montando as paredes curvas, né? Isso ajudou a ter um controle dessa geometria, né? Porque ele é estrutura e gabarito, justamente. Eles vão articulando aqui, né? Vertical, aqui a cambota. Cambota. Essas fotos são legais, porque dá para ver bem. Esses painéis, eles chegam a ter até 30 anos de idade, ou seja, eles já viram bastante Bienal. E aí, por isso tem essas cores diferentes, né? Porque são esses painéis reutilizados. Ali na parede, na viga ali, ó, curva, que é um painel novo, né? Que a gente está usando as cambotas. Ixi! E agora? Só não põe sair. Ai, ai. Tinha até painel com desenho da Carmela Gross, tinha de tudo. É aí que aumenta nesse controle? Ixi! Nossa. E aí, gente? Continua assim, não? Tá bom? Tá ruim? Consegue ampliar ou é aqui no... Acho que tá de boa, não? Tá. Dá para passar? Dá sim. E aí, bom, em um certo momento... Obrigada. Em um certo momento, a gente começou a fechar o vão, né? A construir essa proposta, utilizando essas plataformas aí elevatórias. E tem uma questão que o edifício é tombado, né? E não pode fixar nada diretamente nele.
Então, vocês estão vendo que ele está fixando os painéis aí nessa estrutura de madeira, que a gente teve uma sorte gigantesca que a gente herdou essa estrutura da Bienal passada, que foi uma estrutura desenvolvida pelo escritório Andrade Moretim, que vocês conhecem, né? O Vinícius é professor aqui também. E isso é uma coisa muito legal de falar, porque quando a gente faz uma Bienal, né, a gente tem um posicionamento dentro de uma história que ela aconteceu muito antes da gente e vai continuar acontecendo. Então, tudo que as edições passadas fizeram, que são conquistas, que são batalhas, às vezes com engessamentos da instituição, que são proposições, desenvolvimentos de estruturas, tudo isso, ela vai contribuindo, né, para os outros projetos. Então, a gente estudou muito os outros projetos, a gente recebeu bem no começo um dossiê do Arquivo Histórico, que é uma parte da Bienal também, que mostrava todas as expografias, desde a primeira Bienal, e a gente se valeu muito disso, né, e esperando também fazer alguma contribuição. Claro que cada um desses projetos, eles têm caráteres, né, muitos, e propostas muito específicas, mas tudo que você propõe é uma proposta para um projeto que é contínuo e coletivo ao longo do tempo. Então, o Andrade Moretim desenvolveu essa estrutura, né, que é uma estrutura independente, que ela trabalha pressionada, né, com uns braços, assim, junto do guarda-corpo, que ela não está fixada. Passa mais uma, Delô. Isso. E que a gente utilizou essa estrutura que estava lá, tanto para o fechamento do vão, quanto para o fechamento da área climatizada, quanto até para algumas peças de expografia. E aí, depois de instalada essa estrutura, a gente veio fazendo os fechamentos. Esse fechamento é uma chapa de compensado de 6 milímetros, para poder fazer as curvas, justamente. Até chegar nesse resultado final, que evidentemente não toca o edifício e vai ficar 3 meses, depois o vão volta a ser aberto. Teve gente que duvidou. E, bom, acho que é só umas fotos de um ensaio que a gente, bem quando chegou nesse momento, quando terminou, né, esse 1 mês de construção, a gente teve basicamente um dia antes de chegarem as obras. E aí a gente teve a sorte que o Mauro Restife, ele pôde ir lá conosco para fotografar. Então ele fez um ensaio, tem bem mais fotos do que estão aqui, mas é um momento especial, assim, que a gente achou legal fotografar o prédio como se ele estivesse vazio, né, mas com essas novas estruturas. Aí é o fundo do terceiro pavimento, que seria o correspondente ao mezanino, né, do térreo. É legal só que no negativo. Desculpa. Não, essa passagem de fotos é legal porque ela mostra esse percurso do corpo nas curvas, né? Porque você não vê até o final e você vai passando e descobrindo recintos que vão abrindo, assim, uma sucessão de surpresas. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente no fim, porque apesar da gente estar usando a matriz geométrica do Niemeyer, apesar de ser um desenho que já existia no edifício, a percepção do edifício se torna completamente outra, né? Acho que era isso que a gente estava buscando muito. Essa compreensão de um edifício que é todo igual e super massificado, né? Enquanto edifício ela passa a ser uma experiência que muda entre andares, que tem uma sucessão de espaços que você vai descobrindo e se redescobrindo e vai mudando a escala, né? Tem essa coisa das aberturas também, as aberturas todas para sair do espaço comum para entrar nas salas, elas sempre têm 2,30. Então você sempre passa por uma pequena laje, você consegue um pouco sair de um ambiente para entrar em outro, né? Tem essa transição e isso também mantém um pouco esse desenho do corpo, né, por fora. Aí o segundo pavimento, já a ponta dele. E um caráter que tem que ser meio genérico a um certo ponto, porque ele é um edifício que vem a abrigar muitas ocupações, né? Sim, sim. Esse foi o dia da chegada, um dia depois das fotos do Mauro, começaram a chegar as obras. E aí todo esse processo, vocês vão ver que também é um processo de muitas disciplinas, muito trabalho, muitas equipes diferentes, né? Tipo, a equipe a gala da montagem, os processos de laudo, que é a abertura de cada caixa, então verificar a situação das obras, fazer o laudo.
essa instalação da Geraldine Javier, aqui do lado, que ela mandou, junto com a obra, um mapa de layers para montagem do trabalho. Mas vamos passando, que são 7, senão a gente não tem tempo para as perguntas. Audiovisual, que regula a imagem e som dos trabalhos de Maxi. vídeo. E a chegada dos artistas, né? Aqui a Tadaskia, que é uma artista que tem uma sala toda desenhada à mão, ela passou muito tempo trabalhando lá, e foi um momento que de muita emoção, porque a gente conheceu pessoalmente, né, esses artistas que eram nomes nas nossas plantas, e ver eles trabalharem lá todo dia, fazendo as suas instalações comissionadas, né, esses são trabalhos que foram desenvolvidos na própria Bienal, que não foram trazidos. E aqui, rapidinho, a gente vai passar uma sequência de registros do Federico Cairoli, né, que é um argentino, fotógrafo. É mais legal ir lá, né? Mas enfim, aí tem uma... Mas só para fazer o percurso tridimensional, né? Vai. Bom, o térreo, aí eu trabalho, né, um pouco essa coisa do mezanino já amalgamado, né, meio estrudado até o chão, na verdade, enquanto volume. Aí esses programas todos colocados dentro desse volume, né, muito mais discretos do que colocando tipo, eles soltos. Então, a loja, a chapelaria, a livraria fica um pouquinho mais para a esquerda. E em cima, a ocupação 9 de julho, né, que está aí. A ocupação foi assim uma felicidade enorme ter ela como restaurante também. E aí, subindo já no térreo. No primeiro. No primeiro, né? Desculpa. Aqui é o desdobramento do térreo, mas... Primeiro andar. Teve essa situação da sombra projetada nessa pele, que foi uma surpresa pra gente, mas que aí o pessoal vai lá agora, fica na rampa fazendo stories, assim, foto, vídeo, mexendo. Legal, porque é uma impressão do corpo, né, das coreografias. A iluminação também, acho que é legal falar da Fernanda Carvalho, que foi espetacular, assim, eles são os últimos a terminarem, assim, os primeiros a entrarem. E isso foi um acaso. Ela falou, ai meu Deus, deu essa sombra, o que vocês acham? A gente falou, maravilhoso, pode deixar. Ela falou, eu também achei, tava com medo. Ótimo. E aí, passando o trabalho da Turquoise, tem contato de novo com a rampa, e circundando a rampa começa o percurso de ascensão do edifício, né, pela rampa, que daí, enfim, volta essa vista centralizada para o vão fechado para o trabalho da Turquoise, até chegar no patamar desse pavimento intermediário, onde está aquela parede semicircular que a gente mostrou na planta, que não deixa você acessar diretamente e sugere que você continue subindo, né? Aí tem esses momentos de frestas criadas nesse envelopamento em razão dessa estrutura, né, dessa laje viga que vem e abraça o pilar. Então a gente interrompeu essa estrutura, isso criou também relações visuais meio voyeur, assim, interessante entre as salas e as circulações. Né, chegada no segundo pavimento da expografia. Sônia Gomes. Da Sônia Gomes, Aí volta para fora, né, acessa a escada externa. Isso foi essa pintura da rampa foi uma proposição do núcleo de design, porque tinha muita confusão, que ninguém sabia se chamava de segundo, terceiro, segundo. Aí eles resolveram estabelecer as cores que foram propostas de verde para o térreo, para o primeiro pavimento, de roxo para o intermediário e do azul, que está mais perto do céu, que é o último. O verde é o parque, o azul é o céu e o roxo é o roxo. Aí a chegada, a boca de entrada da rampa. O pilar falso. O pilar que não chega no teto. Esse pilar foi colocado aí para ajudar a sustentar, né, a vencer esse vão desse forro grande aí. Só os arquitetos percebem quando vão lá, que ele está fora da modulação e ele não chega até o teto, né? Fala, pilar falso. É a sala da Citra Sasmita. A cor, logicamente, também foi discutida com ela. Todas as salas que têm cor sempre foi ou proposição da curadoria, ou proposição do artista, ou uma conversa entre nós e artistas, curadoria e tal.
Aí dá para ver de novo um pouco essa coisa das entradas, né, que sempre são baixinhas e sempre vão sendo desdobramentos, né, desse desenho. Só uma coisa, antes de falar especificamente disso, que cada artista, são 120 artistas, ou 121, já nem sei mais, sendo que 121 nomes, né, porque alguns deles muitos são coletivos. Cada um desses, a gente teve um trabalho de ampliação dessa sala. Então, às vezes, chegando a, sei lá, 9... chegando a 9 revisões. Então, além desses planos gerais, né, da arquitetura, da expografia, tinha esses temas que eram específicos. E, por esses temas, a gente também chegou a uma outra escala de projeto, que é o desenvolvimento de suportes expográficos pensados especificamente para cada trabalho. Tipo, esse trabalho que é o Quilombo do Cafundó, né, que é um acervo fotográfico de registro através de décadas da existência desse quilombo e que tenha escrito atrás à mão. E aí a Diane, que estava encabeçando esse desenvolvimento deles, colocou essa questão que ela, né, queria que fosse uma expografia mais dinâmica, né? Sim. Ela gostaria, né, que você conseguisse ver os dois lados da foto sem ter que dar a volta, né? Então, esse dispositivo foi desenvolvido para isso, né? Eu acho que uma coisa só interessante lembrar também é que, além daqueles materiais todos que estavam na lista, também tinha todos os mobiliários. Então, assim, a gente já tinha um monte de vitrines, a gente tinha uma série de bancos, né? Os bancos são todos do Álvaro Razucchi, de bienais passadas. As vitrines também, boa parte era do Álvaro Razucchi, algumas eram da Metrópole, e a gente utilizou essas vitrines e criou mais algumas, muito baseadas, inclusive, nessas que a gente já tinha, também para conseguir que isso continue sendo uma continuidade, né, termine sendo utilizado nas próximas e tal. Esse mobiliário, especificamente, vai depois para o Quilombo do Cafundó. Eles têm lá uma das casas, que é um memorial deles, e a cor é exatamente a cor das casas que eles pintam, com cal, né, então é a cor do embasamento das casas do Quilombo. E esse é um outro mobiliário da Denise Ferreira da Silva, né? Ela é uma filósofa, artista visual também e professora, e ela criou esse trabalho, que ele é um trabalho de ativações. Então, ela tinha um desejo de ter um tetraedro que às vezes desaparecesse na exposição, ele mudasse de lugar, ele não ficasse exatamente sempre nesse lugar onde ele está, e ele se desdobra. Está um pouco difícil de ver na foto, mas ali atrás são dois tamanhos, ele se desdobra em banco, ele se desdobra em mesa, mas se você junta o banco com a mesa, também isso vira uma arquibancada. Então, e quando você fecha ele, né, ele tem uma articulação, ele fecha e vira um tetraedro, que aí você consegue transportar. E virou passarela também, né, desculpa, Ballroom. Ballroom, isso, desculpa. E Bom, essa é a foto final da apresentação, mostrando o espaço ativado da Denise, que tinha esse intuito de ser um espaço de debates, conversas, né, de ativação, um descanso ativo, né, elas chamavam assim. Que acho que essa Bienal é muito sobre isso, na verdade. É muito sobre esse lugar de encontro, né, sobre esse lugar de trocas e ativações. É isso. Terminamos.